Pedro Alexandre, Lucas Miranda, Jorde e Camila Karen. E Cristine. Pulei a Cristine. Cristine, você estava do lado do Neander. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, dia. professor. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, professor. Bom dia. Taizinha também entrou. Izinha? Thaís, é que eu chamo Taizinha. Tá. É porque ela é muito Tá certo. amada, Aham. então mora no meu Imagino. coração. Então Que eu chamo bom. ela de Taizinha. Mas ela é um gigante. Tá Pense certo. Bom dia, professores. Pense num gigante. É essa menina. Muito bem. Certo, então vamos lá. Antes de tudo, agradecer a professora Raquel pela sua disponibilidade, pelo seu empenho em estar aqui, não é? Te agradecemos muito, professora Raquel. A professora, ela é membro da Faculdade de Arquitetura desde 1993. Ela é diretora do Centro de Excelência da Building Research Establishment, na UNB, fundadora do LACIS, arquiteta e urbanista pela Universidade Católica de Goiás, mestre em Building Economics and Management pela Bartlett School of Architecture and Planning da University College London e doutora pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Desenvolve pesquisa nas linhas de tecnologia de produção do ambiente construído e sustentabilidade, qualidade e eficiência do ambiente construído e projeto e planejamento edilício urbano e regional. Se eu tiver cometido algum engano, é porque eu tirei do Lattes. Do Lattes. Não, só tem um detalhe. O Centro de Excelência de Comunidades Integradas Sustentáveis, ele foi criado em 2015, junto com a BRE, e, de fato, eu o dirigi, mas ele continua existindo, o Centro de Excelência de Comunidades Integradas Sustentáveis, mas com o Brexit, a BRE, que foi uma parceira, como vocês vão ver, que eu vou contar a história para vocês, ela saiu do mapa. Está voltando agora, porque com o Brexit eles foram obrigados a, de certa maneira, abandonar o projeto internacional que eles tinham. E então hoje o CECIS é um Centro de Excelência de Comunidades Integradas Sustentáveis, um empreendimento do PISAC, como vocês vão ver, a gente continua trabalhando com ele, mas a BRE não está diretamente envolvida com ele nesse momento. Nós estamos trabalhando agora para que eles voltem, porque o grande impacto do Brexit passou e já se entendeu, não é, que o Brexit não foi a melhor saída. Então, eles estão agora talvez mais abertos novamente, e aí a gente vai trazê-los de volta. É só essa pequena observação. Então, obrigado, professora. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e disponibilidade e pelo conhecimento que você tem a compartilhar conosco. A palavra toda sua. Eu é que agradeço essa oportunidade. Eu preciso dizer que, montando essa palestra, particularmente porque iria participar a Camila, a Karen, a Thaís e o Jorge, além, claro, né, de todos vocês, mas eu voltei a raízes conceituais e a fundamentos que, na verdade, foram muito relevantes na construção dessa trajetória que eu trouxe para vocês. O meu objetivo hoje é apresentar para vocês essa trajetória na construção do PISAC como um estudo de caso para vocês e como uma oportunidade de vocês refletirem sobre o trabalho de vocês, porque vocês são pesquisadores, alguns provavelmente vão seguir a carreira, não é, de professores, outros não, mas para uma oportunidade de vocês refletirem sobre o trabalho de vocês e sobre de que forma que esse trabalho pode, de fato, chegar onde vocês gostariam que ele chegasse, que ele, né, fizesse a diferença, tá?
Então, eu montei essa apresentação pensando um pouco nisso, porque eu gostaria muito de compartilhar com esses 3 pesquisadores que me acompanham já há algum tempo. Camila e Thaís estão comigo já há quase 7 anos, e Jorge, muito recentemente, há 1 ano e meio, quase 2 anos, e eu acho que vale a pena muito eles entenderem toda essa fundamentação. Eu vou pedir 1 minuto de licença só para eu desligar minha câmera, para eu poder tomar aqui os meus suplementos matinais, porque senão eu não funciono a todo vapor, e eu preciso de energia. À vontade, professora. Eu já treinei hoje. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer para eu estar aqui 8h30. Meu treino hoje foi bom, viu, Neander? Oi, é? Foi 48 swings de 12 quilos. Ah, Foi bom. musculação mesmo. Na verdade, não, né? É um funcional muito, muito específico, né? Para criar força e mobilidade, coordenação e tudo que precisa. Porque Acho que você eu vai preciso ficando, seguir o exemplo. porque você vai ficando mais velhinho, né? E aí você sabe Aham, como é. A aham. gente precisa de trabalhar o corpo, trabalhem o corpo. Quem não trabalha o corpo não trabalha a mente. Então, vocês estão vendo minha tela? Sim, Tudo bem. Então, deixa eu colocar aqui minha apresentação. Já estão vendo? sim. Então, muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigada. É uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês para falar um pouco desse trabalho, né, de inovação. Na verdade, eu acho que eu faria uma pequena mudança aqui nesse título. Eu faria inovação na cadeia e não da cadeia. É da cadeia porque, na verdade, o nosso objetivo maior é, de fato, influenciar essa cadeia produtiva da indústria da construção. Mas é na cadeia porque a gente ainda não conseguiu fazer isso, né? Estamos no caminho. E eu quero apresentar para vocês alguns exercícios e aprendizados, né, que a gente vem fazendo no CIP PISAC, né, desde o momento aí que a gente concebeu o PISAC. O PISAC foi concebido em 2005, então já vamos fazer aí 21 anos que nós estamos nessa jornada, e tem sido uma jornada muito produtiva e uma jornada que tem permitido, sem dúvida alguma, um, uma evolução, né, não só do conhecimento, do meu conhecimento, como do conhecimento em termos de inovação, nessa cadeia produtiva tão apaixonante, né, que nós todos fazemos parte. E mais ainda, né, eu acho que de toda essa jornada, se vocês me perguntassem o que realmente valeu a pena, né, o que vale a pena, e eu vou dizer para vocês, são as pessoas que ao longo desse tempo todo foram se juntando a mim e foram ficando comigo para que a gente conseguisse avançar nesse trabalho. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme por todas essas pessoas, por todos esses pesquisadores, né, que trouxeram, né, que me deram a oportunidade de seguir, de fazer esse trabalho. Sem eles, eu não teria, de forma alguma, tido nem energia e nem condições, né, de seguir. Então, isso é muito importante, e isso é o melhor de tudo desse processo todo. Bom, o PISAC hoje é um centro integrado de pesquisa. E como centro integrado de pesquisa, ele tem a finalidade de executar atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico, de inovação e de prestação de serviços à comunidade, com atividades específicas ou multidisciplinares. Então, veja, o CIP, né, como CIP, como esse centro integrado de pesquisa, a gente pode, né, não só desenvolver pesquisa
como também prestar serviços à comunidade, né? E, além disso, a gente também atua como fórum para discussões de ciência e tecnologia, mecanismos de regulação e estruturação de políticas públicas para o setor da construção. A gente tem feito isso de maneira ainda, eu diria, tímida, porque você mudar uma política pública relativa a um setor tão importante quanto a cadeia produtiva, como o setor da construção, né, que está dentro aí dessa cadeia produtiva, né, não é uma coisa simples e não é fácil, né? Nós vivemos neste momento uma das maiores crises, né, que a indústria da construção já viveu, aonde nós não temos mais como tínhamos mão de obra, né, para o trabalho tradicional, e nós precisamos inovar. Há 20 anos atrás, quando na verdade, 21 anos atrás, né, foi em 2005, em junho de 2005, quando eu tive, na verdade, quando eu fechei o modelo que eu pensei para criar o PISAC, eu já dizia que nós precisávamos inovar os sistemas de construção, que nós precisávamos inovar dentro de todo o ciclo de vida de uma edificação ou do ciclo de vida do ambiente construído, né, considerando planejamento, considerando construção, considerando operação, considerando, né, o desmonte, que a gente teria, né, que inovar no sentido de buscar uma maior racionalização, uma maior automação, uma maior sistemas, né, processos que assegurassem a qualidade do produto. Então, o CIP hoje, ele tem vários detentores de interesse, né, que são aqueles agentes que podem se beneficiar e, ao mesmo tempo, podem contribuir, né, com todo esse trabalho, e que são os fornecedores e usuários de inovação em ciência e tecnologia, o setor produtivo, o setor privado, né, agências de financiamento, governos federal, estadual e municipal. Aqui está faltando municipal, que muito recentemente a gente percebe, né, que os municípios, né, principalmente em termos de Brasil, são muito relevantes, muito importantes, particularmente no que se refere aí à questão da absorção do BIM, e pesquisadores, né, de instituições de ensino superior, tanto do setor público quanto do privado, entre outros, né? Então, esses são, na verdade, aqueles agentes que nos interessam, e que, na verdade, são relevantes para o nosso trabalho, né? E isso, a pergunta, ela é muito importante, como vocês vão ver. Se por acaso vocês tiverem a pergunta, como é que o meu trabalho eu posso assegurar que ele chegue aonde eu gostaria que ele chegasse, né? Que ele tivesse o impacto que eu gostaria, que eu prevejo e que eu reconheço, né? Uma coisa, então, muito importante passa a ser você identificar quem são os agentes relevantes, né, para esse trabalho. Porque sem que você tenha a rede desses detentores de interesse muito bem integrados dentro de um objetivo comum, para que o seu trabalho chegue, né, no seu objetivo final, é muito mais difícil. Dentro da UNB, um centro integrado de pesquisa é um centro de pesquisa vinculado a mais de uma unidade acadêmica, né? Então, o PISAC, hoje é vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, a Faculdade de Tecnologia, a FT, e a Faculdade de Ciência, Tecnologia e Engenharias, a FCTE. Então, nós temos professores e pesquisadores dessas três unidades acadêmicas da Universidade de Brasília, né? E
é um centro que constitui em uma infraestrutura de pesquisa científica, tecnológica e ou artística para a execução, né, de atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico, de inovação e de prestação de serviço à comunidade, com atividades específicas ou multidisciplinares. No nosso caso, nós somos focados, né, na cadeia produtiva da indústria da construção, no ciclo de vida, né, de edificações ou do ambiente construído, considerando processos e produtos dessa cadeia, da CIP, né, da CPIC. Esses centros devem ser registrados no Decanato de Pesquisa e Inovação e devem observar as seguintes características. Eles apresentam uma estrutura organizacional compartilhada por mais de uma unidade acadêmica, então a gente tem representantes dessas 3 unidades no nosso conselho, né? E nós podemos nos vincular a 2 ou mais, né, programas de pós-graduação. Nós estamos vinculados ao PPG, estamos vinculados também ao curso de pós-graduação da engenharia, ao PEC, e também a 2 ou mais grupos de pesquisa registrados no CNPq em diferentes linhas de pesquisa. E atendem pesquisadores internos ou externos ao UNB. Nós temos alguns trabalhos onde nós valorizamos muito os pesquisadores colaboradores. Dentro do processo da universidade, pesquisador colaborador, hoje ele já é visto de uma maneira diferenciada, mas já teve época onde pesquisador colaborador era considerado mão de obra barata, o que é o maior absurdo do mundo, né? Eu mesma já fui, como é que eu vou dizer, considerada uma pessoa que tinha muitos pesquisadores colaboradores, porque eu queria mão de obra barata, o que é uma coisa que não faz o menor sentido. Porque eu criei um laboratório de pesquisa, na verdade eu chamei de fábrica de pesquisa, para que desse oportunidade para profissionais da cadeia, né, externos à UNB, que não podiam ou que não tinham tempo, que ainda não estavam preparados para fazer o mestrado ou um doutorado, pudessem vir participar, né, de pesquisa conosco. E foi muito rica essa experiência e que nos levou, inclusive, a recentemente criarmos o Residência em Pesquisa, que é um projeto hoje do CIP, né, do PISAC, aonde nós estamos trazendo pesquisadores de pós-graduação e pesquisadores de graduação, e esses pesquisadores de graduação passam a trabalhar em conjunto com pesquisadores da pós, dentro de temas, claro, que sejam do interesse do PISAC, e para que a gente, de fato, possa fazer essa integração de maneira ainda mais efetiva, né? Então, promovem ações de interesse de 2 ou mais programas de pós-graduação, seguem normas específicas de gestão, né, a serem definidas junto a essas unidades acadêmicas que são vinculadas, né, e essas normas precisam ser aprovadas pelos conselhos. Recentemente, nós tivemos, então, essas regras do nosso funcionamento aprovados nas 3 unidades, e divulgam aí por meio de páginas web, etc., os seus trabalhos. Essas são, na verdade, as definições aí de o que o CIP, né, dentro da Universidade de Brasília, deve fazer. Bom, então o PISAC ele está ligado a essas 3 unidades acadêmicas da UNB e toda a gestão administrativa e financeira do nosso trabalho é feita por uma fundação de apoio. A gente trabalha muito com a Finatec, tentamos trabalhar com a FUNAP, mas a Finatec tem sido essa fundação aí que tem nos dado esse apoio de gestão administrativa e financeira. Eu quero lhes deixar muita vontade para que vocês façam perguntas e que vocês me interrompam quando vocês sentirem vontade ou necessidade. Fiquem bem à vontade, tá? Vamos fazer, não precisem me esperar eu terminar para vocês, à medida que vierem perguntas, vocês podem parar. Como eu talvez não veja quem levantou a mão, eu peço que alguém aí sinalize que tem alguém que tem alguma pergunta, tá bom? Então, nós temos essa missão, né, ousada,
de ser um centro transformador do ambiente construído por meio do desenvolvimento, testes e disseminação de inovações tecnológicas para processos e produtos. E a nossa visão é inovação em movimento para transformar o ambiente construído e, de novo, processos e produtos visando a sustentabilidade e resiliência. Quando nós, lá atrás, começamos a conceber o PISAC, a gente pensava em sustentabilidade, né? A gente pensava em todas as dimensões da sustentabilidade. No entanto, nós sabemos que nós perdemos o bonde da sustentabilidade. Perdemos o bonde no sentido de que nós não fizemos o dever de casa, que era para ter sido feito, e que, portanto, hoje, né, a resiliência passa a ser, sem dúvida alguma, uma das maiores demandas de todas as cadeias produtivas. E é importante a gente entender que sem sustentabilidade nós não vamos chegar nessa resiliência, né? Sem o desempenho ambiental, o desempenho econômico, o desempenho social, nós não teremos condições de nos preparar para aumentar a nossa capacidade de adaptação e de respostas aos desafios que estão aqui e que virão, que é a resiliência. Então, isso é muito relevante, nós entendermos que hoje inovação está diretamente, intrinsecamente ligado à sustentabilidade e resiliência. Só é inovação se nós trabalharmos para esta sustentabilidade e resiliência, do contrário, não é inovação. Eu vou trazer aqui alguns fundamentos, alguns conceitos e princípios que, na verdade, e algumas premissas que, na verdade, fundamentaram, né, o meu trabalho, porque eu me especializei em inovação na indústria da construção, e a minha grande paixão é inovação, mas inovação no sentido de acelerar mudanças de paradigma, né? Mudanças de modelos mentais, mudanças de forma de fazer, né? De evoluir, né? A minha grande paixão sempre foi trabalhar para a evolução do ser humano e, portanto, de tudo aquilo que ele faz. Então, para que a gente entenda um pouco o que trouxe, né? O que foi esse construir dessa jornada, é importante que a gente veja aí alguns dos fundamentos para a elaboração do projeto de inovação na cadeia produtiva da indústria da construção. E isso nasceu dentro do LACIS, Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade, que é um laboratório hoje da FAO. Hoje ele está sob a responsabilidade da professora Érica, que assumiu, né, o LACIS quando, há 2 anos atrás, eu falei, bom, eu acho que agora eu já cumpri, né, com esse papel de criar o LACIS, o PISAC precisava muito da minha atenção, e aí a professora Érica, não, então passa para mim. Eu então passei para a professora Érica e para o professor Luiz Pedro, e eles assumiram o LACIS. O LACIS nasceu em 2004, no finalzinho do meu doutorado. O meu doutorado foi, né, inovação na cadeia produtiva da indústria da construção, né, para acelerar mudanças de paradigma. Foi quando, na verdade, eu comecei a desenvolver um modelo de inovação que eu achava que nós deveríamos perseguir para ajudar a mudança de paradigmas nessa cadeia produtiva, e eu estava, né, o professor Marcel Burstein era o diretor do CDS, e nós estávamos sentados na sua sala, e ele falou para mim assim, você precisa, né, considerando toda a sua construção, né, na sua tese, você precisa de fazer um movimento, de trazer isso, né, para a realidade. Eu falei, eu quero criar um laboratório. Na época, nós criamos o laboratório já linkado à Faculdade de Arquitetura e ao CDS, né, porque nasceu no CDS, mas eu era
da Faculdade de Arquitetura. Tava duas pesquisadoras doutoras, que era Mônica Menks e Isabel Zanetti. Mônica Menks era do MCTI, Isabel Zanetti era do CDS e trabalhava com educação ambiental. Nós três sentadas com o Marcel Bursin, e ele então virou para mim e falou assim: então, o que que vocês estão pensando? Aí eu falei: eu gostaria de criar, né, o Laboratório do Ambiente Construído e Sustentabilidade. E aí a Isabel Zanetti falou assim: não, mas nós temos que colocar inclusão. Então, foi aí que nasceu o Laboratório do Ambiente Construído, né? Inclusão e Sustentabilidade LACIS. E nós, na época, naquele momento, eu estava trabalhando com o símbolo, né, do infinito, que era, eu falei: nossa, né, a gente precisa de um laço, né? Um laço que linke todas essas áreas, que linke todos esses agentes, né? E aí que nasceu, na verdade, a palavra. E essa logo foi um aluno da FAO que trouxe, o João, um espetáculo de criatura. Pense numa criatura capaz de fazer, um trabalho belíssimo. Depois ele foi premiado, nós descobrimos que ele era, na verdade, um grande artista e tornou-se aí um artista premiado com diferentes logos que ele fez ao longo do trabalho dele, e foi um dos primeiros pesquisadores que trabalhou conosco. Bom, é importante que a gente entenda o que é a cadeia produtiva da indústria da construção, né? Porque a gente fala nessa cadeia, às vezes a gente assume que isso está claro para nós, mas o que é essa cadeia? Então, essa cadeia, na verdade, ela é estruturada e nós, né, adaptamos talvez um pouco essa estruturação. Essa estruturação veio da CNI e também do Senai, lá atrás, no finalzinho da década de 90, e a gente, né, meio que também adaptou ao nosso trabalho, mas a gente, né, considera uma cadeia que é a cadeia de suprimentos, né? Então, de tudo aquilo, toda aquela indústria, todos aqueles agentes, né, que fornecem recursos para a cadeia principal ou cadeia de processo, que é onde a construção de fato acontece, né? Então, aqui nós temos os materiais, nós temos as indústrias, desde, né, as indústrias de matéria-prima, como as indústrias, né, que trabalham aí com toda a produção de materiais, né, para essa, né, indústria de, de sistemas construtivos, acabamentos, etc., equipamentos, né? E, inclusive, as próprias entidades de financiamento, as entidades que trabalham, né, com recursos financeiros e que alimentam essa cadeia principal, que é onde está, de fato, onde a construção acontece, né? E aonde estão aí as empresas, tanto de incorporação, as imobiliárias, o comprador final, né? Quem comercializa, né, os materiais, e a cadeia auxiliar, que é onde nós estamos, né? Onde vocês estão, né, como pesquisadores, que é onde está, na verdade, toda a parte a inteligência dessa cadeia que trabalha para, né, o desenvolvimento de projetos, o desenvolvimento de planejamento, o desenvolvimento aí de soluções que são, na verdade, utilizadas nessa cadeia, né, principal. Então, na verdade, todos os materiais e suprimentos estão nessa cadeia, nesse segmento, né? À esquerda, o segmento da produção autogerida, segmento de edificações, segmento de construção pesada, né? E todos os segmentos de construção está no centro. Projetos, consultorias, pesquisa e capacitação está nessa cadeia auxiliar, né? Que eu chamo que é onde está a inteligência dessa cadeia. Então, o nosso trabalho, a nossa busca foi no sentido de desenvolver um modelo que pudesse acelerar, né, a mudança de paradigma dentro dessa cadeia. Por isso que a gente diz que todos os processos e produtos referentes a essa cadeia nos dizem respeito. Bom, então aí é importante a gente entender o que é esse conceito de inovação,
né, que a gente passou então a trabalhar, né, segundo a teoria de inovação, aplicada à característica e à realidade dessa cadeia produtiva, porque é uma cadeia produtiva altamente complexa, né? Não só pelo número de agentes envolvidos nela, mas pela complexidade do produto que ela produz, né? Ela, né, uma edificação envolve aí um número gigantesco de tecnologias, de soluções, de disciplinas diferentes, que têm linguagens diferentes, que têm culturas diferentes, que têm entendimentos diferentes, né? E além disso, tem um aspecto cultural e social também muito complexo nessa cadeia, né? Então veja, quando você passa a entender, né, como que decisões são feitas dentro desta cadeia para a absorção de novas tecnologias, você começa a se assustar, porque você tem, né, alguns segmentos, ou não segmentos, alguns agentes que, na verdade, comandam, coordenam, né, algumas ações dentro dessa cadeia e que, na verdade, não trabalham de maneira efetiva e de maneira contundente, vamos dizer assim, para a própria evolução dessa cadeia, né? Nós estamos, talvez, 18 15 anos muito atrasados na absorção de sistemas industrializados por decisão e por influência, né, de agentes que, na verdade, não quiseram, né, optaram por não fazê-lo, porque corria risco de perderem, pode-se dizer assim, as suas atividades, né, ligadas principalmente à indústria tradicional. Então, nós trabalhamos com não com dois, né? Nós somos schumpeterianos. Schumpeter foi um economista alemão, e que é onde eu sempre digo, né? Qual é a cama que você dorme? Né? Eu sempre falo para os meus pesquisadores, onde é que está a cama? Né? Onde é que você dorme no seu trabalho? Quais são as raízes do seu trabalho? No meu caso, é Schumpeter, né, que é um economista alemão e que foi, na verdade, quem nos trouxe um referencial muito importante com relação ao que é inovação. Né? E para Schumpeter, inovação é justamente a partir do momento que você tem novos produtos, você tem patentes e você tem lucro. Então, a partir do momento que você consegue ter, né, desenvolver novas soluções e essas soluções são patenteáveis e essas soluções são lucrativas, você consegue, você na verdade inova. No entanto, a evolução do pensamento de Schumpeter, e a gente chama os novos schumpeterianos, também nos trouxeram uma referência muito importante, que são as melhorias incrementais. Elas também são inovações. E aí, nessas melhorias incrementais, começa a ser extremamente importante o sistema de aprendizado instalado dentro das organizações. Então, veja, vocês têm um trabalho que vocês estão desenvolvendo, uma pesquisa. Não necessariamente que essa pesquisa ela vai gerar uma nova patente ou um novo produto, ou ela vai ser disruptiva, mas ela certamente trará um ganho incremental ou de processo ou de produto dentro dessa cadeia. Então, é uma inovação também. Essa ideia, esse avanço conceitual e de entendimento de inovação dentro de melhorias incrementais foi que permitiu que, de certa forma, eu entendesse um campo de trabalho que seria possível dentro da universidade. E vocês vão entender isso daqui a pouco. Então, dentro disso tudo, passa a ser muito importante a gente perguntar o que influencia o passo de inovação, né? Quais são os fatores de influência dessa inovação? Seja a inovação disruptiva, seja a inovação incremental. Né? O né, se eu quero mudar algo, se eu quero fazer uma mudança dentro dessa cadeia, que fatores que eu posso considerar, que fatores que eu posso trabalhar?
Então, esse mapeamento foi um mapeamento feito a partir de vários trabalhos, a partir de várias leituras e de vários testes. E hoje, né, a gente sabe que os vetores de influência dessa inovação é tanto a produção, né, então a maneira de produzir, a maneira de gerir essa produção, a maneira de organizar, né, essa produção, né? Então, hoje, por exemplo, nós precisamos mudar a maneira como nós estamos produzindo edificações, né? Nós não podemos continuar produzindo tijolo por tijolo, né? E nem talvez nem mais o fabricado em loco, né? Nós precisamos ir para algo realmente industrializado, nós precisamos mudar a nossa produção, se a gente quiser atender a demanda, né, que hoje está colocada aí para construção. Hoje, por exemplo, se você precisa de alguém para fazer a borda de uma piscina, você certamente levará de 30 a 45 dias para você identificar uma pessoa que possa fazer esse serviço. E aí você vai ter que esperar em torno de 30 a 40 dias para que essa pessoa esteja disponível para fazer o seu serviço. Isso nós estamos falando de uma mão de obra minimamente qualificada, né? Então, se você quer fazer um banheiro no fundo do seu lote, ou se você quiser fazer uma pequena reforma, certamente, se você está pensando numa mão de obra minimamente qualificada, você espera aí de 90 a 120 dias para você conseguir essa mão de obra. Então, isso é uma coisa muito séria. Um outro fator, um outro vetor de influência é o mercado e demanda, que na verdade é o vetor de influência de toda e qualquer inovação de qualquer cadeia produtiva, né? Que é, né, o que precisa, o que na verdade é necessário, o que precisa, o que o mercado está pedindo, né? Qual é a demanda desse mercado? E a gente vai perceber que, na verdade, um processo de inovação, ele só pode ser, de fato, instalado, se essa demanda for clara, né? Se essa demanda for precisa. E aí, uma coisa importante, talvez também no desenvolvimento do trabalho de vocês, é essa pergunta, né? Qual demanda eu estou suprindo? E de quem essa demanda? Né? Qual detentor de interesse, né, é importante para essa demanda? O outro vetor de influência é a própria tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, né? Então, quando a gente pega aí o exemplo, por exemplo, do próprio BIM, né, é um vetor de inovação gigantesco, né? Para trabalhar com o BIM, você precisa de um novo modelo mental. Tem uma influência gigantesca na sua forma de gestão, na sua forma de pensar a própria organização do processo de produção, tem uma forma de pensar, né, em sistemas, né, em informação e diferentes, né, níveis, né, de gestão. Inclusive, os vetores de tecnologia são vetores que exigem, né, o que eu chamo de inteligências múltiplas, e não é só o BIM. Então, todos os vetores de tecnologia exigem que, na verdade, os agentes que usem, né, tenham e absorvam e exercitem, né, inteligência múltiplas, né? Eu, outro dia, aprofundando um pouco nessa questão de inteligências múltiplas, eu me corrigi, porque, na verdade, a inteligência é uma só. Dentro da ciência cognitiva, eu não posso falar de inteligências múltiplas, eu posso falar de inteligência múltipla, e dentro do múltipla, eu te trazer diferentes dimensões. Um outro vetor muito importante é o empreendedor, é o líder, né? Então, você ter uma pessoa que tenha visão, uma pessoa que tenha condições de enxergar um pouco mais à frente e que tenha capacidade, né, de integrar, né, esses detentores de interesse, integrar os recursos necessários para fazer com que essa inovação aconteça, né? Um professor
da BRE uma vez virou para mim e falou assim: você é uma empreendedora líder importante no processo de inovação pelo qual você está liderando. E eu entendi, eu falei, de fato, eu fui, e não só eu, não é? Eu e todos aqueles que vieram comigo, né? São empreendedores líderes que, na verdade, trabalham como vetores de influência. E os instrumentos econômicos, legais e de gestão ambiental, que são também importantíssimos, né? Tanto os incentivos, né? As políticas públicas, o novo marco legal de inovação no Brasil foi importantíssimo, ajudou muito, né? E também os instrumentos de gestão ambiental, que são instrumentos aí que buscam a melhoria de desempenho ambiental de processos, também são vetores muito importantes de inovação. Então, é importante que dentro do estudo de vocês, dentro da pesquisa de vocês, vocês tentem, né, identificar ou mapear qual é o vetor de influência dentro dessa minha pesquisa, que na verdade pode ser identificado, pode ser reconhecido e que pode ser trabalhado, né, para que essa inovação ou isso que vocês estejam produzindo de conhecimento possa atingir, né, o que vocês, né, pretendem atingir. Bom, esses vetores de influência, né, eles, uma vez integrados, né, e uma vez integradores, eles são fundamentais. E aí nós chegamos em dois princípios, não princípios, em dois conceitos importantíssimos de vetores de influência na cadeia produtiva da indústria da construção, considerando os novos champiterianos, principalmente, né, e que beberam na fonte de Champeter. O primeiro é o Sistema Nacional de Inovação da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção. Então, veja, os novos champeterianos apontam o Sistema Nacional de Inovação de um país como importantíssimo para a inovação daquele país. E nós, então, passamos a trabalhar com o Sistema Nacional de Inovação da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção, porque se tem um Sistema Nacional de Inovação de um país, tem o Sistema Nacional de Inovação da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção. Esse foi um dos trabalhos que eu fiz na minha tese, que foi caracterizar esse Sistema Nacional de Inovação da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção. Né? Então, quem são os agentes, quais são os instrumentos, quais são as ações, né? E que nos levou, a partir principalmente de Viotti, um pesquisador brasileiro, e que desenvolveu o trabalho dele na Coreia, onde ele trabalhou o Sistema Nacional de Aprendizado de um país. Então, veja, os novos champeterianos, eles trouxeram o conceito de inovação incremental. A inovação incremental, a melhoria incremental, ela depende do seu sistema de aprendizado. Ela depende daquilo que você aprendeu num período de tempo. Então, o sistema de aprendizado de uma cadeia produtiva é o que aquela cadeia produtiva aprendeu ao longo de um tempo. Para que a gente mude o sistema de aprendizado de uma cadeia produtiva, é preciso que você comece, na verdade, a introduzir, a trabalhar, né, a inserção de mudanças dentro tanto do Sistema Nacional de Inovação, quanto do Sistema Nacional de Aprendizado. E foi justamente nessa ousada busca de criar um ambiente onde eu pudesse testar soluções e modelos para introduzir, tanto no Sistema Nacional de Inovação, quanto no Sistema Nacional de Aprendizado, mudanças.
né? O que eu chamei de genes que pudessem trazer aí mutações dentro dessa cadeia, né? Então, e foi aí que veio então a pergunta, né? Como é que eu acelero essa inovação, né? E foi justamente buscando essa resposta que foi que nós chegamos fortalecendo o Sistema Nacional de Inovação e o Sistema Nacional de Aprendizado. Então, nessa busca, né, de fortalecer esses dois sistemas, foi que, em 2005, eu entendi que o modelo que vinha sendo exercitado pela BRE me permitiria chegar, né, na minimamente, né, de uma maneira modesta, né, na integração de agentes de ações e de instrumentos. Então, veja, o Sistema Nacional de Inovação é a rede de instituições no setor público e privado, cujas atividades e interações iniciam, importam, modificam ou difundem inovações. Então, veja, eu passei, na verdade, a mapear qual era essa rede de instituições no setor público e privado que estavam trabalhando e interagindo para modificar ou difundir inovações na cadeia produtiva da indústria da construção. Então, eu peguei exatamente isso, né? E foi daí que eu passei a trabalhar com a integração de agentes, de ações e de instrumentos. E quando eu vi a BRE, Build Research Establishment, com o modelo dela na Inglaterra, um modelo que permitia essa integração de agentes de ações e de instrumentos, né, a partir do parque de inovação que foi criado no finalzinho da década de 80, eu falei, esse é o modelo que de repente pode funcionar no Brasil, né? E foi então que eu comecei a trabalhar, né, com essa, a levantar, né, a todo os principais fatores desse sistema, né, nacional aí da indústria da construção, levantando quem eram os agentes no setor produtivo, no setor público, na pesquisa, no setor terceiro setor, quais eram as ações de pesquisa e desenvolvimento, quais eram as ações para desenvolvimento de tecnologias, quais eram as ações de avaliação, de monitoramento e etc. Né? E quais eram os instrumentos legais, os instrumentos econômicos e os instrumentos técnicos e tecnológicos que permitiam, né, trabalhar que estivessem trabalhando e integrados a todo esse contexto. A partir daí, claro que tudo isso foi feito, né, justamente para quê? Para que a gente pudesse superar as barreiras técnicas de mercado, culturais, legais e de regulamentação. Então, veja, quando o trabalho foi iniciado e a gente concebeu, né, já havia uma grande resistência, né, cultural, já havia dificuldades legais, de regulamentação, já havia dificuldades técnicas e de mercado para que a gente pudesse fazer tudo isso funcionar. A universidade não estava preparada para isso. A universidade não tinha mecanismos para isso, né? Então, assim, muitas vezes, dentro da própria... Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje, hoje se reconhece o trabalho, hoje o trabalho é reconhecido, hoje o trabalho tem o seu valor e etc. Mas no início, durante alguns anos, né, eu ouvi pessoas, né, pares, né, meus pesquisadores, né, olharem para isso que eu estava fazendo e falar assim, isso não faz o menor sentido, ou os meus objetivos eram, né, obscuros, o que eu queria ganhar com isso, trazendo todos esses agentes para dentro da universidade, né? Era uma relação prostituída, né? Era uma relação dúbia, né? Mas, na verdade,
o que nós estávamos tentando fazer era justamente integrar agentes, ações e instrumentos para que a gente tivesse minimamente uma estrutura que nos permitisse trabalhar de maneira ordenada para introduzir o que eu chamo de genes de transmutação, né, para acelerar essa mudança. Então, veja, o Sistema Nacional de Aprendizado, né, e aí, a partir daí, né, nós começamos a entender que nós não trabalharíamos única e exclusivamente com soluções disruptivas. Nós trabalharíamos também com soluções incrementais. Nós já tínhamos reconhecido que o Sistema Nacional de Aprendizado, né, ele era então muito importante. E foi aí que nós conseguimos avançar um pouco mais, porque nós começamos a perceber, então a gente tem que trabalhar o nível de educação da mão de obra, e aqui não só a mão de obra que está lá no canteiro, mas a mão de obra envolvida em toda essa cadeia. Nós temos que aumentar a capacidade de aquisição, né? Aqui a capacidade de adquirir aquisição não, é a capacidade de aquisição de tecnologia. Nós tínhamos que trabalhar com comprometimento de recursos em aprendizado de tecnologia, então recursos não só do Estado, mas também das instituições patronais de ensino e de pesquisa, e os próprios resultados dos esforços tecnológicos nacionais, todos trabalhando numa mesma, né, direção. Então, veja, a gente começou a fazer isso de maneira muito embrionária, mas começamos. E aí foi que, para mim, ficou claro que o PISAC, e ele nasceu, né, dentro, então, de todo esse arcabouço, de toda essa fundamentação, né, para que a gente pudesse ter aí um ambiente de integração de agentes, de ações e de instrumentos dentro de objetivos muito específicos que nos permitisse influenciar ou a produção, ou a demanda, ou a tecnologia, ou a própria cultura, ou, né, um daqueles fatores que a gente, então, identificou como importantes para a aceleração dessa inovação. Né? Então, a partir do Sistema Nacional de Aprendizado fortalecido, né, a gente, na verdade, trabalha o que a gente chama de absorção ativa. O Brasil é caracterizado ainda como um país que absorve passivamente as inovações. Ou seja, ele aprende e repete. Ele não pega e muda ou adapta especificamente para as suas demandas. Isso não acontece mais como acontecia há mais ou menos 10, 15 anos atrás. Melhorou. Hoje, nós já temos uma absorção muito mais ativa do que era 15, 10 anos atrás. Mas para que a gente faça uma absorção ativa, é preciso que a gente fortaleça o nosso sistema de aprendizado, inclusive individualmente. Você só pode avançar num conhecimento, você só pode avançar numa solução se você, na verdade, tem, né, um caminho percorrido, um aprendizado, né, percorrido que te permita, né, que você faça essa absorção. Bom, e quando a gente traz, né, a questão da sustentabilidade, ou seja, você só está inovando se você trabalha para sustentabilidade, é porque, na verdade, nós precisamos considerar todas as dimensões da sustentabilidade. Né? Então, a gente precisa considerar a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão ecológica, a dimensão ambiental, territorial, econômica e político-nacional. Então, se eu estou trabalhando todas essas dimensões, ou algumas delas, né, dentro do meu processo de inovação,
eu estou inovando. E aí, socialmente, né, nós estamos considerando a questão da homogeneidade, da distribuição justa, da igualdade de acessos, né, de emprego e qualidade de vida, né, na cultural, autonomia, equilíbrio, confiança, na ecológica, na preservação daquilo que é renovável e o limite daquilo que não é renovável, o ambiental, que é, né, o respeito à autodepuração dos ecossistemas. Então, aqui eu estou diretamente falando de desempenho ambiental, né, da minha capacidade de não poluir ou da minha capacidade de poluir e limpar, né, considerando justamente aquilo que é renovável e aquilo que não é renovável. A questão territorial, né, de um desenvolvimento urbano seguro, a questão econômica, né, de equilíbrio e viabilidade, e a questão político-nacional de fato, né, democracia e coesão social. Então, todas essas dimensões, elas passam a ser altamente relevantes dentro aí deste processo de inovação. E aí, então, nós temos duas premissas, que é o fortalecimento dos sistemas de aprendizado e de inovação, que potencializam a absorção ativa de inovação, e o objetivo de um programa dessa natureza é a absorção ativa de inovações e não passiva. Então, isso passou a ser, na verdade, duas premissas do meu trabalho, e que eu, então, comecei a buscar uma forma, como é que eu tornaria isso, né, real? Como é que eu poderia fazer isso, tornar isso realidade, né? Que essa, na verdade, foi sempre a minha grande paixão. E aí, então, essas premissas passaram a ser aplicadas. E foi justamente em 2005, eu já tinha então feito, né, todo esse desenho e toda essa identificação do Sistema Nacional de Aprendizado e do sistema não só o Nacional de Inovação, mas o de aprendizado, e eu então precisava aplicar, né? Eu precisava de uma oportunidade para tornar isso realidade. E aí eu lhes convido, no trabalho de vocês, a vocês refletirem que, considerando que o que vocês estão produzindo é relevante, né, para essa cadeia produtiva e que certamente fortalece o sistema de aprendizado dessa cadeia e que certamente atendem uma demanda específica, talvez, né, refletir como é que de fato isso torna-se, não é, realidade, no sentido, ou como é que eu posso assegurar a absorção disso dentro da cadeia. Então, veja. Então, a partir daí, eu comecei a mapear quem era, né, esses agentes. Eu mapeei os agentes locais e mapeei os agentes nacionais. E em 2005 eu tive, né, eu fui apresentar um trabalho em Stuttgart e conheci a Building Research Establishment inglesa, né? Essa instituição de pesquisa, que na verdade trabalha como esse centro de pesquisa. Ele era um agente público. No finalzinho da década de 80, ele foi então privatizado, né? Ele foi o último documento assinado no finalzinho do governo inglês, no finalzinho de 1989 para 1990, e ele então se tornou privado. E a BRE então me apresentou um modelo de um parque de inovação que funcionava e funciona ainda em Watford, aonde tinha exatamente a configuração que permitia essa integração de agentes, de ações e de instrumentos com foco na produção do ambiente construído, do ciclo de vida do ambiente construído, considerando aí planejamento, construção e operação, e que, né, me trouxe aí, falei, isso pode ser um caminho, né? Dentro da universidade eu poderia construir, né? Eu confesso a vocês que se eu soubesse o que viria depois disso,
eu não tenho certeza se eu teria feito, porque foi algo realmente muito desafiante, porque, veja, nem a cadeia produtiva local e nem a própria universidade tinha qualquer preparo para isso. Então, nesse momento, nós tivemos, né, tínhamos a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que era a CIBIC, uma instituição nacional, com um projeto de inovação tecnológica que visava a inovação, né, da cadeia produtiva da indústria da construção. Nós tínhamos o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, que tinha um produto que estava sendo, de certa forma, né, oferecido também para a inovação da indústria da construção. Nós tínhamos o próprio GDF, que junto com o Sinduscon do Distrito Federal e com a ADEME do Distrito Federal, também falavam de, né, mudanças na cadeia produtiva da indústria da construção, e tinha eu, dentro da universidade, no LACIS, né, buscando, né, esse caminho. Então, veja, foi um processo de convencimento, de entrar para dentro dessas instituições, dialogar com cada uma dessas instituições, de entender qual era, na verdade, a demanda que cada um desses programas ou dessas políticas estava atendendo, para que a gente pudesse integrar isso e falar, ok, então aqui a gente consegue caminhar. Então, na verdade, quando nós começamos, que depois eu vou explicar para vocês a questão do CEPAC, PISAC, mas a ideia era fazer a integração da pesquisa com mercado e poder público. Isso era fundamental, porque nós tínhamos todos esses agentes, tanto nacionais quanto locais, falando de inovação da indústria da construção, né? Mas dentro da universidade isso ainda era muito distante. Descentralizar, agilizar e democratizar as tecnologias existentes de inovação. Então, a gente queria criar um ambiente onde, na verdade, a gente pudesse democratizar, né, o acesso a esse conhecimento, desenvolver, testar e demonstrar métodos e tecnologias inovadoras, principalmente de baixo custo e sustentáveis. E aí, nesse momento, é importante dizer que eu hoje mudaria a questão do baixo custo, mas viáveis economicamente, né? E focar inicialmente em habitação de interesse social, porque lá atrás esse era o nosso foco. Nós focaríamos em habitação de interesse social. E eu vou, quando eu contar rapidamente os passos históricos, vocês vão entender. Então, veja, nós, na verdade, tínhamos isso aqui baseado na BRE, a partir de demandas muito bem definidas, fosse do mercado ou fosse do setor público, nós, né, trabalharíamos como um catalisador, um integrador e um gerador de soluções. Né? E, claro, considerando as influências das políticas públicas, da legislação, do próprio mercado, ou até específicas, né? Ou individualmente uma delas, ou elas todas juntas, a gente concebendo, desenvolvendo, testando, demonstrando e difundindo. E aí, difundindo é uma coisa interessante, porque a difusão, dentro da teoria de inovação, ela é exatamente a partir do momento que, de fato, aquela solução é absorvida pela cadeia produtiva da indústria da construção. Então, a difusão, segundo a teoria de inovação, só acontece se isso é utilizado. Do contrário, não houve difusão. Né? Então, a gente trabalhar para que, de fato, a cadeia absorvesse essas soluções. Então, essa foi mais ou menos o desenho, né? Então, a partir de uma demanda bem específica, o PISAC trabalharia a integração de agentes e de soluções do setor produtivo, rede de pesquisa, consumidor e etc., buscaria, né, um apoio, um fundo, né, para que a gente pudesse fazer, né, produzir essas soluções, né, e ter trabalhar para a difusão dentro da própria cadeia, né? E nós passamos a trabalhar tanto com inovações que a gente chama, né, schumpeterianas, novos produtos ou patentes lucrativas, ou melhorias incrementais,
ou seja, melhorias em processos e produtos, capacidade de gestão da inovação, né? Melhores práticas, normas, padrões de excelência, etc. Então, esse foi o que a gente acabou trabalhando e vem trabalhando desde então, né? E com a integração de agentes e soluções por meio da integração da infraestrutura de pesquisa no país, um catalisador, né, como é o parque de protótipos, né, e uma rede aí de laboratórios que a gente, então, começou a trabalhar. Então, veja, essas foram as raízes do nosso trabalho. E aí é importante a gente passar rapidamente por alguns pontos da história para vocês poderem ver na prática este modelo, essa estrutura que foi montada acontecendo, né? Então, 2005 foi quando eu conheci a BRE nesse evento em Stuttgart. Em 2006, eu fui, nós tivemos o primeiro encontro da BRE e da UNB, e foi quando nós fomos, então, no Gama. Em 2006, eu apresentei o projeto à UNB, eles falaram para mim, a senhora está completamente alucinada, nós não temos terreno para construção de algo como o PISAC, e então, assim, não é possível. Em 2009, nós encontramos novamente com a BRE no evento que teve aqui dentro da CIBIC sobre sustentabilidade na indústria da construção, e aí nós, LACIS e BRE, alinhamos. Então, nós passamos, BRE e LACIS, a trabalhar de maneira conjunta para trazer a CIBIC. Então, levamos a CIBIC para Londres, levamos assim, né? Articulamos para a CIBIC ir para Londres, visitar a BRE, e levamos no Parque de Inovação para que eles entendessem. Na época era o Dr. Paulo Simão, que era o presidente, né, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, uma pessoa fantástica, e ele então falou, vamos fazer. Então, 2011, nós conseguimos assinar uma carta entre, né, MCTI, que foi representado pelo Mercadante, a UNB, que estava representado pelo professor Alessandro Borges, que era o diretor da FGA, a CIBIC, que era o Dr. Paulo Simão, o GDF, que eu me esqueci agora o nome dele, no ENIC, que é o Encontro Nacional, e o Peter Bonfield, que era o CEO da BRE, nós conseguimos assinar uma carta de intenções para a construção do PISAC, né, dentro desse encontro nacional da indústria da construção. E aí, em 2012, nós conseguimos, dentro do Rio+20, o ministro de Ciência e Tecnologia do Reino Unido e Brasil assinam um acordo de cooperação técnica. Na verdade, esse acordo de cooperação técnica não adiantou muita coisa, mas, né, de certa maneira, colocou na pauta dos dois ministérios o assunto. Em 2013, nós assinamos, de fato, um acordo de cooperação técnica e começamos a trabalhar com o Mercadante, como ministro, um recurso para que a gente construísse no Gama. Então, veja, a gente conseguiu um terreno no Gama, né? O professor Alessandro ajudou muito, o professor Geraldo, na época era o reitor também, ele aí já tinha entendido que era importante e tal, e a gente tinha a possibilidade desse recurso. Nesse dia aqui que eu estou sentada, nós já nessa fotografia, nós já tínhamos passado a dificuldade de conseguir o recurso. Nós conseguimos 8 milhões pelo Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, e tínhamos conseguido, inclusive, a vencer a dificuldade de ficar com esse recurso na UNB, porque na primeira vez que nós fomos ao gabinete do Mercadante, nós éramos mais de 18 pessoas, eram 2 mulheres apenas, a Geórgia e eu, então entramos na sala do Mercadante, tinha assim, uma mesa muito comprida, e ele fica lá no fundo, né? Lá longe, e aí homens sentados assim, e eu fui a última a sentar, então ele estava lá longe, eu estava aqui, né, na diagonal, bem distante dele, e eu retinha, né, então eu nem via ele. E a Geórgia, assim, bem perto de mim também,
E quando nós fomos entrar nessa sala, o doutor Paulo Simão virou para mim e falou assim, professor, eu preciso te dizer que eu estou levando esse projeto do PISAC para BH, porque nós não temos o apoio do GDF e nós não temos o apoio da universidade, nós não achamos que a Universidade de Brasília tem condições de levar isso adiante, então nós vamos levar, isso entrando na sala, você fica numa sala de café, e você passa por uma portinha para entrar para essa sala grande do ministro, com essa mesa gigante. Então, nessa passagem, nós tínhamos ficado 1h30 esperando para entrar para essa sala, e ele me falou na passagem, quando eu estava entrando. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, e aí nós entramos e sentamos. Aí, né, conversaram, e eu falando assim, não é possível que isso esteja acontecendo, né? Como assim, né? O PISAC tinha sido uma concepção feita dentro da Universidade de Brasília por mim, dentro do LACIS, né? Tudo bem que a partir do momento que todas essas instituições começam a trabalhar, você começa a ter interações e trocas, sem dúvida alguma, mas era um trabalho nosso, né? Aí lá pelas tantas, o Paulo Simão vira para mim e fala assim, professora Raquel, a senhora gostaria de fazer alguma observação, algum comentário? Aí eu me debrucei na mesa, não é? Cheguei à frente na mesa, olhei para o ministro Mercadante e falei assim, muito obrigada, né, pela palavra, e falei, ministro, só o senhor pode me salvar. Aí ele olhou para mim muito assustado e falou, como assim, né? Todo mundo falou assim, louca, né? Doida, como assim, né? Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu estava entrando aqui e o Paulo Simão me falou que vai levar esse projeto para BH e que nós não temos condições de fazer ele aqui no GDF, nós não temos apoio do GDF, a universidade não tem condições de fazê-lo e vai levar, então, só o senhor para me salvar, porque esse projeto não pode sair daqui. Eu concebi isso em 2005, trouxe esse povo todo junto, trabalhamos junto com a BRE, todo mundo junto, e agora que história é essa que vai levar isso para BH? O ministro entendeu perfeitamente, ele viu exatamente o que tinha acontecido ali, resultado, o recurso veio para o UNB. Em 2014, ele foi assinado, o recurso veio. Mas o que aconteceu? Nós não conseguimos desenvolver o projeto no Gama. Gama não tinha infraestrutura, Gama não tinha licença ambiental, nós já tínhamos recebido o recurso, nós já tínhamos desenvolvido o projeto de arquitetura, já tínhamos desenvolvido o projeto operacional de governança, né? Já tínhamos esse modelo, que por sinal não foi aceito pela Universidade de Brasília, até hoje não foi. Mas a gente já tinha gasto desses 8 milhões, 1 milhão. E a professora Márcia era então reitora, e eu então cheguei para ela e falei, reitora, o seguinte, nós não temos condição de construir isso no Gama, nós já gastamos 1 milhão, eu vou pagar esse 1 milhão com serviço à FINEP, mas a gente devolve o dinheiro para a FINEP e a gente acaba com essa história de PISAC, porque isso não vai rolar. Não tem como. Eu não tenho como fazer isso dentro do Gama. Eu não consigo mais vencer todas as barreiras e vamos então seguir de uma outra forma. Aí ela vira para mim e fala assim, negativo. Então nós vamos trazer o projeto para o Darcy Ribeiro. Nós tínhamos feito o projeto para que ele pudesse ser construído em qualquer lugar, desde que mantida a orientação, porque ele foi feito em palafita, e na época, quando estávamos desenvolvendo, esse projeto foi desenvolvido por um escritório de arquitetura de São Paulo, que ganhou licitação, nós definimos como premissa fazer um projeto que eu pudesse levar ele para qualquer lugar. Eu tinha a intuição, à época, de que, quem sabe, eu não conseguiria mudar o lugar de construção dele. Eu não saberia que seria dessa forma, mas eu tinha essa vontade, eu tinha essa expectativa. Enfim, mudou-se e nós viemos então para o campo Darcy Ribeiro e hoje nós estamos localizados em frente ali à Finatec.
E essa é, na verdade, a história. E depois veio a licitação da praça de protótipos, veio a construção da infraestrutura e veio a construção do edifício sede, e que, inclusive, eu faço um convite a vocês, quando vocês quiserem visitar o PISAC, será um prazer recebê-los lá, porque hoje ele está construído. Bom, e hoje nós temos, então, um CIP. E hoje, então, nós chegamos aonde nós chegamos. Temos hoje um sistema de operação, nós trabalhamos com pesquisa, com treinamento, capacitação, ensino, desenvolvimento de produtos e serviços e prototipagem, né? Isso dentro da praça de protótipos. E nós temos vários empreendimentos, né? Vários projetos, programas e laboratórios. Trabalhamos aí, né? Hoje já além, inclusive, da quarta revolução industrial e com a premissa, né, de inovação, sustentabilidade e resiliência em volta aí de tudo isso que a gente faz. Então, hoje a gente tem a capacitação, trabalhamos com vários cursos, né, de especialização, e esse ano vamos lançar de novo a gestão Master BIM, que é um curso, né, uma especialização em gestão, né, do BIM. Trabalhamos com pesquisa em diferentes áreas e temos o Lab PISAC, que é um prestador de serviços, né? Finalmente é um PSTE, que é um normatizado pela universidade, né? Com prestação de serviço. Estamos assinando o primeiro contrato essa semana, um contrato pequenininho, mas começou. Então, veja, temos vários empreendimentos, né? Então, os empreendimentos são essas iniciativas que foram consolidadas e que desenvolvem programas, projetos, estudos e pesquisas que permeiam mais de um eixo de atuação do PISAC, né? E é formada por uma equipe multidisciplinar. Então, hoje nós temos a UNB-BIM, nós temos o NUESP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa das Edificações Especiais Penal, Escolar e Hospitalar. Nós temos o próprio CECIS, que é o Centro de Excelência de Comunidades Integradas Sustentáveis. Ele foi criado junto com a BRE, isso aqui foi uma criação da BRE, que me designou como diretora do primeiro centro de excelência fora da Inglaterra, mas que depois, como eu lhes disse, com o Brexit, eles se retiraram, mas nós estamos agora costurando de volta esse caminho. O LACIS, que é o Laboratório do Ambiente Construído, Inovação e Sustentabilidade, que vocês viram lá atrás, que foi o pai e a mãe do PISAC, hoje é um empreendimento do PISAC, o PISAC o absorveu. O SET é um projeto muito embrionáriozinho, junto com a Universidade da Itália, com o professor Christian, que está, né, desenvolvendo alguns trabalhos aí, que a nossa vontade é avançar em materiais para colônias espaciais. Esse ano, acho que a gente vai conseguir fechar um projeto de uma colônia espacial que vai ser desenvolvida, né, em BIM e SIM. O NUACRE, que é o Laboratório Urbano para Mudanças Climáticas, que foi criado recentemente, e a Praça de Protótipos. Então, veja, alguns exercícios de inovação aqui, na verdade, eu vou passar para vocês nessa. Agora vocês entenderam, né? Vocês compreenderam qual é o fundamento disso tudo. Eu vou mostrar alguns desses exercícios para vocês, considerando aí a praça de protótipos, o NUESP, o NB-BIM, o próprio LACIS, o CECIS e o SET. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Alguma coisa? Nada? Eu estou guardando para depois. Tá bom. Então vamos lá, o NB-BIM. O NB-BIM, aqui vai ser um pouco mais rápido, eu vou passar um pouco mais rápido só para dar alguns exemplos, né, disso que a gente vem desenvolvendo. A gente vem trabalhando com inovação científica, com difusão do BIM, e quando eu falo difusão do BIM, é realmente a absorção do BIM dentro do setor público ou até dentro do setor produtivo. A gente tem essa ousadia de ter um selo BIM, nós desenvolvemos uma auditoria BIM, e agora nós estamos tentando, na verdade, trabalhar um pouco com esse selo
trabalhar com o desenvolvimento de um artefato para que essa auditoria possa ficar mais fácil de ser absorvida pelo mercado. Temos feito vários projetos de apoio ao atendimento do Decreto 10.306, né? Que é a absorção do BIM em órgãos públicos, e tem os cursos de especialização, que já foi feito em infraestrutura, edificações e o gestão Master BIM. Então, essa é o foco, né, da UNB BIM, e nós fizemos como um exercício interessante que nós fizemos e que nos ajudou a avançar em algumas questões, foi a implementação e comunicação de tecnologias GIS e BIM em projetos de infraestrutura ferroviárias, e aqui a gente desenvolveu um artefato muito interessante, permitindo quase que um ambiente comum de dados, no sentido de que quando você está fazendo a gestão de projetos ferroviários, você tem 1 trilhão diferentes de documentos, cada um no lugar diferente, né? E nós, então, desenvolvemos um artefato onde todos esses documentos, né, ficariam juntos e georreferenciado, inclusive, e mais tarde, a ideia era como é que a gente faria essa ligação, inclusive, com o próprio SEI. E foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante. Uma outra experiência muito interessante foi o próprio curso de especialização em gestão Master BIM, que nos permitiu avançar aí em conteúdos, em formas, não é? Porque, veja, claro, é uma especialização, então são 360 horas, mas aqui foi uma oportunidade muito, muito interessante de como é que a gente transmite, né, todo esse conhecimento que a gente vem desenvolvendo nos nossos projetos. Então, foi uma experiência também muito interessante. Nós desenvolvemos várias capacitações em BIM, né, principalmente com a Agência Nacional de Mineração. Então, tanto capacitações básicas, introdutórias do BIM, quanto, né, mais intermediárias e avançadas, né? O projeto, né, que buscou essa expertise em projetos de infraestrutura, principalmente trazendo aí a integração e a interoperabilidade entre diferentes softwares, né, que trabalham com infraestrutura. É o mesmo projeto, né? Então, essa integração do BIM-GIS foi algo que permitiu que a gente, inclusive, desse um passo com a questão de apoio à gestão de cidades inteligentes, entendendo tanto o ciclo de vida, né, da cidade, né, da gestão da cidade, quanto, né, a contribuição e a inter-relação que tem do GIS, né, nesse processo. O NUESP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa das Edificações Especiais, que nós temos um foco na edificação penal, na edificação de ensino e na edificação hospitalar, e aqui nós tivemos a oportunidade de, durante 6 anos, trabalharmos com o Ministério da Justiça, desenvolvendo tanto edificações penais, foram mais de 61 mil metros quadrados de edificações penais que foram desenvolvidas em projeto executivo em BIM. Então, foi o nosso primeiro, não foi o primeiro, porque o PISAC foi o primeiro, porque o PISAC foi desenvolvido em BIM também. Foi o primeiro exercício nosso, foi o próprio PISAC. Mas no projeto do DEPEN, que foram essas edificações penais, nós conseguimos avançar em gestão em BIM, nós avançamos, né, justamente na definição, nas estratégias, né, de modelagem, nós avançamos na checagem, na auditoria, nós avançamos no entendimento do fluxo de informação no projeto BIM, né, no ciclo de vida da informação, desenvolvemos alguns padrões, mas foi mesmo nas UESPs, que foram nas unidades de ensino de segurança pública, que foram mais de 53 mil metros quadrados de projetos referenciais, que a gente aí avançou em requisitos de informação, em templates, em comunicação, né, extração de informações do modelo, tanto para orçamento quanto para especificação, o próprio fluxo de informação dentro do desenvolvimento do projeto,
a auditoria, avançamos ainda mais. Então, foram 2 exercícios que nos permitiram, aí, sem dúvida alguma, a estabelecer um padrão de desenvolvimento de projetos em BIM de qualidade e de excelência. Nós não podemos mostrar, né, as imagens desses projetos porque são confidenciais e são sigilosas. A praça de protótipos, ela hoje, né, então está construída. Nós temos a ideia, né, todos os projetos da praça, eles são projetados, né, em BIM. Eles têm um padrão mínimo de sustentabilidade e tem um padrão mínimo de inovação e consideram aí planejamento, construção e operação do ambiente construído. Então, a praça de protótipos, hoje nós temos 15 terrenos, né? Nós temos na quarta-feira, agora, dia 13, amanhã, hoje é 12, amanhã é 13, nós temos a inauguração do primeiro protótipo, que é uma sala de aula inteligente. Então, veja, o primeiro protótipo foi construído na praça de protótipos. E nós temos o nosso edifício sede, que é esse menorzinho, esse aqui, né? Vocês estão vendo meu cursor, eu acho. Esse aqui que nós conseguimos construir, não conseguimos construir o restante. E a praça de protótipos, hoje nós trabalhamos como uma célula de cidade inteligente, então cidades inteligentes, humanas, sustentáveis, criativas e resilientes, a integração do BIM do GIS, ferramentas de gestão para resiliência, soluções de eficiência hídrica, soluções de eficiência energética, soluções integradas de gestão urbana, a própria inteligência, o uso da inteligência artificial. Hoje nós estamos trazendo alguns artefatos e algumas soluções, né, com uso de inteligência artificial, inclusive como apoio de gestão desse ambiente como um todo, a integração da cadeia produtiva. Hoje nós temos, né, principalmente o segmento da cadeia industrializada, da construção industrializada conosco, então a gente conseguiu essa integração, e a integração do setor público, que hoje a gente tem vários agentes do setor público parceiros nossos. Aqui foi um exercício que, inclusive, foi feito no âmbito do projeto da Karen, de pesquisa da Karen, de mestrado, aonde a gente trouxe aí um levantamento de todas as soluções que poderiam estar presentes na praça, relacionados aí à questão da cidade inteligente, e tanto soluções relativas à infraestrutura, quanto a edificações. Então, isso aqui foi apenas um ensaio, né? Essa é a praça, né, de protótipos. O edifício que nós temos é esse central aqui, construído, e o edifício que nós temos, que vocês vão ver construído, é um outro. Esses aqui foram alguns dos protótipos desenvolvidos com apoio tanto do Sinduscon. Esse é o protótipo que foi construído com apoio da FAP-DF. Esse protótipo, ele foi construído todo em steel frame e com o foco em termos aí a eficiência hídrica no banho técnico, na cozinha e etc. Mas a gente ainda não conseguiu trazer o setor produtivo do steel frame para a construção desse protótipo, que tinha como objetivo demonstrar, né, para hospitais, para enfermeiros e etc. E a própria edificação em si, né, tem também aí uma ET para tratamento de água, e foi o que a gente conseguiu desenvolver com o recurso que a gente recebeu da FAP-DF, e a ideia era construirmos com a participação da cadeia produtiva. Eu acredito que a partir de agora, com essa inauguração que a gente está tendo na praça, que é esse primeiro protótipozinho aqui branquinho. Esse aqui é um banheiro que apoia, mas também é um protótipo que foi construído tradicionalmente, e agora a gente está incluindo, está agregando algumas soluções, vai agregar algumas soluções para torná-lo mais eficiente. Esse é um protótipo também. E o protótipo outro é essa sala de aula inteligente, que está sendo construída por painéis CIP, totalmente industrializado,
o PISAC hoje tem também o projeto de paisagismo com os alunos da FAO, que é um paisagismo todo de resgate do Cerrado, é liderado pelo professor Luiz Pedro. Hoje a gente já está em essas fotografias, elas já estão bem mais bonitas, na verdade, esse jardim já está bem mais desenvolvido e com todas, né, espécies do cerrado, né? Esse é o nosso edifício sede que nós conseguimos construir, foi inaugurado o ano passado. Esses são alguns protótipos. O protótipo de uso misto foi desenvolvido junto com o Sinduscondef, mas eles nunca quiseram ouvir. O protótipo de baixo impacto ambiental, que foi desenvolvido junto com a Lateca do Mato Grosso, que é um protótipo para áreas muito quentes, e o protótipo de água, que vocês viram. E esse é o protótipo, né, da sala de aula inteligente, que ela foi construída numa orientação a pior que tinha, para que a gente agora pudesse estudar algumas soluções. E tem ainda, né, a metodologia BIM aplicada a projetos de retrofit, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo, e hoje que nos levou, inclusive, a trabalhar com a Gabim. Então, hoje a gente vem trabalhando com a Gabim, temos um trabalho muito grande com Barbacena, um trabalho muito grande com Pedro II, do Rio de Janeiro, e a gente vem avançando, inclusive, com a participação, né, de projetos de professores da FT em projetos de cálculos, avaliação e diagnóstico de edificações, não, de sistemas de madeira. Temos o protótipo da Casa de Inclusão, que é um protótipo que a gente pretende desenvolver para pessoas com Alzheimer, que também está em desenvolvimento. O CECIS, que é o Centro de Excelência de Comunidades Integradas Sustentáveis, a gente vem trabalhando com escaneamento urbano e com governança, né, e apoio, né, do BIM e do SIM na governança de cidades. Então, tem aqui a captura de nuvem de pontos, processamento de dados, integração de informações, e aí principalmente as informações semânticas, e de novo, não só no urbano, mas na edificação, a gente vem trabalhando aqui com a inserção de informações, né, de diagnóstico dentro do HBIM. Esse aqui é do setor comercial sul, que foi um trabalho que a gente participou agora com a da Católica. Nós escaneamos todo o setor comercial sul e modelamos o setor comercial sul. O LUPAC, que é esse Laboratório Urbano para Mudanças Climáticas, né? E que busca aí melhorar a integração no planejamento urbano e essa desvalorização em relação às soluções de infraestrutura tradicionais. Falta de capacitação técnica, normas específicas, financiamento, especialmente para municípios menores, mecanismos para ampliar a escala de projetos, né, de SBN, a desconexão com a comunidade de conhecimento tradicional, dificuldade de mensurar, monitorizar e dar manutenção, e falta de coordenação na implementação. E aqui tem várias soluções, né, ligadas à natureza que vêm sendo desenvolvidas. Esses foram alguns dos exercícios, tem ainda outros, né? Vários outros, mas o que eu quis trazer para vocês foi essa fundamentação, essa base e os exemplos, né? Para que vocês possam refletir, né, no trabalho de vocês e possam, né, perguntar aí, né, o que vocês estão fazendo, para onde vocês estão indo e de que forma que o estudo se torna capaz de ser difundido. É isso. E muito obrigada por me ouvirem. Nossa, muito tempo. Professora, mais uma vez, muito obrigado, né? É um trabalho fascinante, né? A gente vê realmente a suplantação de muitos desafios e a gente abre a palavra, então, aos presentes para suas indagações, comentários, instigações. O que vocês Inclusive, pensaram? Alguém pensou alguma coisa? inclusive o rapaz está segurando um pet ali.
Nada? Então vamos provocar então a conversa aí, né? Vamos provocar Mas eu falei esse. isso tudo e ninguém pensou nada. Não tem nada Não, para falar. Professora, eu eu pensei, mas gostaria eu de vou fazer dar uma prioridade a pergunta. eles. Diga. Então, Quem gostei falou? muito da palestra e achei muito interessante a sua colocação de que inovação só existe quando ela realmente está relacionada à sustentabilidade, não é isso? Quer dizer que a inovação depende, né, desse aspecto, né, tem essa relação. Então, a gente vê que houve muita inovação em termos de tecnologia, né, para projetos. Então, hoje você pode criar tudo no computador, né, no ambiente computacional, e depois as máquinas também são automatizadas, etc. Existe um estudo que fala sobre se realmente todo esse processo ele é sustentável? Porque demanda mais energia, sei lá. Existe algum estudo? Porque uma vez eu vi uma palestra, né, do professor do MIT, falando sobre isso, né, que a gente fazendo uma certa crítica, principalmente na etapa da montagem, né, das estruturas, porque há uma dependência de uso de robôs, de sistemas que acabam onerando a parte energética, né, desses projetos. Então, como que você vê essa questão? Como que vocês Se você pensam? considerar o ciclo de vida da edificação como um todo, talvez em alguma etapa de montagem você pode ter essa, esse uso de energia um pouco acima do normal. Mas quando você pega parte de transporte, quando você pega em detalhe e você faz a avaliação de ciclo de vida, em termos até de você ter os EPDs, o que a gente tem, na verdade, é um saldo positivo. Mas você precisa considerar a avaliação de ciclo de vida individual de cada componente, e você tem que considerar a avaliação de ciclo de vida do ciclo de vida da edificação como um todo, e não parcialmente, entendeu? E Sim. uma outra coisa é o seguinte: não é que a inovação depende de ser sustentável, não. Mas, para mim, hoje só vale a pena você inovar se o que você inovar você estiver melhorando o desempenho ambiental ou atuando em alguma daquelas dimensões de sustentabilidade. Uhum. Porque senão Eu também nós não vamos chegar onde eu penso que a gente deva chegar, que é estar preparado para o que está vindo. concordo plenamente. Obrigada. Próximo. Oi, professora. Bom dia. Professor, eu sou muito feliz porque a professora Raquel é minha orientadora. Então, essas provocações aqui eu recebo pelo menos 3 vezes por semana. Então, obrigado, professora. A senhora está sempre me estimulando a pensar, a repensar muitas coisas, né? E a vencer muitos paradigmas. Ah, Essa aula para mim foi novidade, porque a gente não tinha tido, nem eu, nem Karen, nem Thaís, a gente não tinha tido aula sobre teoria da inovação. Então, eu tenho uma anotação aqui que está dando acho que umas 3 laudas, mais ou menos, um print também. E uma fala da senhora me chamou a atenção, quando a senhora falou que um dos paradigmas, né, para acelerar esse sistema, né, seria. Deixa eu ver aqui. A senhora comentou que o sistema de aprendizado brasileiro ele é passivo, né? Ele aprende e repete as coisas e repete sem fazer considerações. Ah, a senhora acredita que uma realfabetização não seria esse nome, mas uma realfabetização do setor como um todo ajudaria a acelerar esse paradigma e fortalecer esse sistema de aprendizado? Sem dúvida, quando a gente fala em alfabetização, eu acho que é muito bem-vindo, inclusive justamente dentro de toda essa discussão nossa, é, a, a
quando a gente parte do princípio que a alfabetização é quase que uma estruturação de uma forma de pensar, estruturação de um modelo mental, é o primeiro passo para o fortalecimento do sistema de aprendizado. O sistema de aprendizado é tudo aquilo que você viu, é tudo aquilo que você aprendeu, é tudo aquilo que você vivenciou até aquele momento. Então, se você passa por um processo de alfabetização no determinado momento que introduz, não é, novos conceitos, novas formas de pensar, certamente vai ter um impacto muito grande no sistema de aprendizado. E no Brasil hoje a gente já percebe uma postura um pouco mais ativa, né? Mas ainda assim é passiva. Você veja a questão do uso de software, né? A gente usa o quê? A gente usa Rabbit, a gente usa ArchiCAD. E a gente podia estar usando diferentes coisas. Sim. E aí, pensando, para finalizar, quando a senhora comentou, passou pela teoria da inovação e mostrou a aplicação das premissas na sinergia de objetivos ali envolvendo BRS, CEBIC, alguns agentes aqui do DF e agentes internacionais. Eu estou agora bebendo desse caminho e tentando achar uma forma, e estou pensando, né, a senhora falou, ninguém pensou nada, eu estou pensando aqui em como que a gente aplicaria essas premissas de alfabetização, um tema que a gente tem conversado muito nas últimas semanas, ah, dentro desses programas que a gente tem dentro do PISAC. Eu acredito que o programa de residência seria um dos, mas eu tô jogando aqui para discussão, né? O que a gente poderia aplicar, Então, eu né? acho que, veja, o que nós precisamos fazer é, a partir do momento que nós temos uma demanda, que nós temos um objetivo, fazer o mapeamento da rede, identificar quem são esses atores, esses agentes que podem vir, alinhar ou tentar alinhar com todos eles, nem todos virão, quem virá? E a partir desses que virão, nós trabalharmos dentro de um projeto com objetivos bem claros. É isso que a gente tem que fazer. A residência de pesquisa vai ser, sem dúvida alguma, um caminho dentro disso tudo, e eu acho que a gente tem que ir além na residência de pesquisa, além da pós-graduação, linkar realmente eles, inclusive, com próprios agentes que queiram trabalhar conosco. Eu acho que essa é uma ampliação que a gente pode fazer. Perfeito, prof. Obrigado. E, na verdade, os embaixadores de tecnologia, de certa maneira, vão fazer, mas eu acho que a gente tinha que trazer com a residência de pesquisa também. Obrigado, professora. Fala, Taizinha. Bom dia mais uma vez para todos. Parabéns, professora, por essa aula, né? Realmente, como o Jorge comentou, a gente ainda não tinha visto sobre esse conceito que a senhora trouxe, né? E aí, quando a gente, dentro do PISAC, né, a gente consegue fazer vários links com tudo isso que a senhora colocou aqui. E aí, com base na fala do Jorge, professora, eu queria só complementar e até chamar o Jorge também para a gente talvez avançar nesse exercício, mas a gente fez um certo levantamento e mapeamento quando a gente trabalhou o ecossistema de inovação do PISAC, e eu acho que esse exercício pode também ajudar nesse exercício que o Jorge está propondo, que a senhora falou desse levantamento, né? Era mais esse complemento mesmo, para depois a gente talvez trabalhar nesse sentido. Inclusive, pegar a linka e aplicar nesse exercício do Jorge, Thaís. Exatamente, professora. Eu tô pensando exatamente E eu acho que seria um exercício avanço. interessantíssimo Uhum, de levantar. Aliás, é um convite que passo a todos, que é o seguinte, dentro daquilo, eu não trouxe esse conceito e não trabalhei esse conceito hoje, mas nós temos trabalhado muito ecossistema de inovação, e vocês fazerem dentro do trabalho de vocês qual é o ecossistema onde vocês estão inseridos, porque a partir do momento que você desenha o ecossistema onde você está inserido, você consegue fazer essa rede e consegue trazer essa integração no sentido de fortalecer o trabalho que vocês estão fazendo, ou a difusão do trabalho que vocês estão fazendo. Muito bom, Thaís, eu acho que sim. Depois faz esse exercício com o Jorge. Parabéns. Bom, deixa eu fazer uma provocação então, né? Eu acho que uma palavra-chave
e me chama muito a atenção no seu trabalho, não apenas na sua apresentação, né? Porque já vi algumas apresentações, então eu vejo assim uma tônica que é a palavra inovação, não é? É interessante que eu fiquei aqui no meu saudosismo me lembrando da minha tese de doutorado, tinha o título de Hybrid Systems for Innovative Design, né? E uma coisa que eu estou tentando recuperar, mas a gente fala sobre isso mais tarde. Mas Vem fazer isso você no PISAC. você está me Eu já te convencendo. falei isso várias vezes, você nunca me ouviu. Aliás, eu venho dar aula nessa sua disciplina com essa esperança, com essa expectativa de trazê-lo para trabalhar no PISAC. Mas, enfim, continue, desculpe. Mas você é uma pessoa de fé, não é? A sua fé será ouvida. Deixa eu falar assim, então, inovação, né? Eu acho que é fundamental. Mas, assim, como você também dá uma ênfase muito grande à questão da formação, da educação, vocês usaram a expressão aí, a realfabetização, que eu achei bastante interessante, né? E apropriado para o momento que a gente vive, né? Eu senti assim, eu sinto ainda que o mundo acadêmico e até os órgãos classistas, como alguns deles, como por exemplo os CAUs e os IABs, enfatizam de uma maneira muito forte a preservação, muito no sentido, pelo menos do meu ponto de vista, de uma espécie de congelamento do patrimônio moderno que inibe a inovação e o pensamento crítico dos nossos alunos, não é? Porque eu acho que novos processos, e novos materiais, novas tecnologias implicam em novas soluções, novos produtos arquitetônicos, onde o novo é de uma forma visível diferente do o velho, entre aspas, do antigo, né? Eu vejo que o discurso da preservação do patrimônio moderno, tal como é colocado pelas escolas de arquitetura, pelo menos algumas delas, vis-à-vis a nossa, e os órgãos como CAUS e IABs, não é? Eles, no máximo, aceitam novos processos, materiais e tecnologias, desde que os produtos permaneçam a ser, pelo menos, parecidos, se não os mesmos de antes, né? Eu não sei o que você pensa a respeito disso, né? Eu sei que é uma questão que a gente não pode mudar muito, eu fiquei, assim, intrigado pela ausência, inclusive, de IABs e CAUs, né? Veja bem, a preservação desse patrimônio arquitetônico moderno, ele é muito importante por ser um patrimônio histórico muito relevante e que precisa ser preservado. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente vê, por exemplo, alguns exemplos que estão acontecendo lá fora, França, Inglaterra, Nova Zelândia, aonde, né, e até China, com algumas ressalvas, vem acontecendo um movimento de realmente a arquitetura ela ser fruto de uma integração de tecnologia e de demanda dessa cadeia produtiva da indústria da construção e que tem feito e que tem influenciado uma mudança nesse padrão dessa arquitetura moderna. O sistema de aprendizado instalado no Brasil é um, e ele vai ter que passar por uma mudança no sentido de entender que hoje existe uma demanda muito forte de mudanças na maneira de projetar, na maneira de construir e na maneira de operar, porque nós precisamos de um desempenho ambiental e econômico de edificações diferenciado. Você não tem como projetar
edificações da mesma forma que nós projetávamos antes, quando o nosso objetivo é assegurar desempenho ambiental e econômico ao longo do ciclo de vida da edificação. Então, veja quantos conceitos, quantas premissas, quantas diretrizes vieram nessa minha pequena fala. E eu acredito que, enquanto essa demanda não ficar claramente colocada, esse movimento não acompanhará. Aí você me pergunta, então você está dizendo que não existe essa consciência dessa demanda? Exatamente. Essa demanda que há 20 anos atrás já tinha começado, precisa começar a ser entendida. Nós não podemos projetar, construir e operar edificações como fazíamos 20 anos atrás. Quiçá 50. Para não falar em 100, né? Que o movimento moderno está fazendo 100 anos, né? Exatamente. Não, mas eu estou sendo... Certo, certo. Compreendo. Eu teria mais algumas perguntas, né, para estimular aí a reflexão, inclusive dos nossos presentes, né? Me interessa muito esse produto aí bastante visível, que é o parque de protótipos, né? Sim. E nesse sentido, assim, para ilustração minha e também dos outros, o que é considerado um protótipo no parque de protótipos? Há limites de escala? Não, Como Pode falar. Não tem limite de escala. Um Uhum. processo é protótipo. A prototipagem pode acontecer desde um elemento pequeno, como uma construção, como um processo, como uma metodologia. A prototipagem não tem escala e não tem dimensão, desde que tenha uma demanda. Certo. Então, minha próxima pergunta: como é que é o processo de criação e desenvolvimento de um protótipo por parque de protótipo? Da onde que surge a demanda? Quem pode apresentar a Qualquer demanda? detentor de interesse. Qualquer detentor de interesse do PISAC pode apresentar uma demanda. Qualquer um. Desde que tenha viabilidade e que tenha forma da gente viabilizar. Qualquer um. Quem Setor demanda tem público. que levar o recurso? Não necessariamente. Se for uma ideia, se for uma proposta de uma demanda que seja relevante, agora tem que ter uma rede minimamente envolvida que vai nos ajudar no recurso quando não tem no recurso, mas isso é avaliado caso a caso. Qualquer um pode trazer. Qualquer um. Agora, hoje nós não vamos conseguir mais testar protótipos que não tenhamos recurso para pagar a taxa de concessão, porque é uma exigência da universidade e porque nós precisamos sobreviver. Mas é um valor que eu, particularmente, acho muito pequeno. Hoje ele está em 120 mil ano, entendeu? E é muito pequeno e não existe limite no número de patrocinadores ou de investidores desse protótipo. Pode ser 1.000, 10 mil, ou 1, ou 2, ou 3. Então, não existe limite. Entende? Você pode fazer, por exemplo, um fundo anjo. Estou dando um exemplo meio, mas podemos fazer um fundo anjo para construir um protótipo. Entendeu? Você pode ter 5 empresas, 6 empresas, 10 instituições, enfim. Certo. E sendo um pouco mais prático, eu pensei em duas coisas, né? Uma, você mencionou uma inauguração amanhã, que horas? 10 horas. 10h30, provavelmente 10h30, 11 horas a gente vai estar na praça. Vai ter um eventozinho pequeno lá na Finatec e depois a gente vai para a praça. Certo. E por fim, seria possível uma visita de todos que estiverem interessados, os nossos alunos regulares e também Sim, aqueles que estão presentes na sala, né? sim. Quem sabe na próxima terça-feira? Aí eu teria que ver se na próxima terça-feira a gente consegue. Normalmente as visitas, melhor horário para as visitas é na sexta-feira, ou de manhã ou à tarde. Mas eu posso, semana que vem maio tá lotado, já lotou tudo, não tenho condição de fazer mais nada. Mas a gente pode ver talvez em uma terça-feira em junho, né, para coincidir com a sua aula. Pode sim, a gente olha. Tá, beleza. A gente conversa.
Então, devolvo a palavra aos presentes, né? O Micael, a Cristine, a Camila, o Mário, a Clara, Eu tenho mais a uma pergunta Natália. para a professora. Fala, Sim, É, no finalzinho da palestra, você falou em soluções baseadas na na natureza. A senhora, você poderia me falar um pouco dessas soluções dentro do PISAC? Se tem algum projeto que realmente está Dentro do voltado para PISAC, essa abordagem? sim, dentro do PISAC, particularmente no site do PISAC, a gente tem as bacias de infiltração. São construídas e já estão em operação. Você vai poder ver quando você for lá. E dentro do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo professor Luiz Pedro, ele desenvolveu várias soluções para a 402 Norte, na disciplina dele de paisagismo. E no nosso projeto do setor comercial sul, algumas propostas também foram planejadas. A gente pode, depois está sendo produzido o relatório, quando for publicado, eu posso até comunicar também e para o professor. Então, a gente tem alguns exemplos, sim, Cristine. Ok, obrigada. Obrigada, professora. a Natália levantou a mão. Bom dia, dá para me ouvir? Sim, Professora, eu queria saber se existe algum tipo de suporte para a comunidade externa. Eu fui aluna do Gestão Master BIM, que foi lançada em 2022, e eu tenho interesse em desenvolver esses conhecimentos relacionados a BIM para o meu trabalho mesmo. A pós-graduação foi muito boa, mas eu queria continuar nesse desenvolvimento, mas eu não sou aluna da UNB, eu não tenho interesse por agora em fazer um mestrado ou outra pós-graduação, mas eu queria saber se tem recursos disponíveis, aulas, onde eu posso saber sobre palestras futuras relacionadas à inovação, a BIM, etc. Eu tenho interesse em desenvolver esse conhecimento mais para o meu trabalho mesmo. tá. Você está interessado, então, em conhecimento de capacitação e não em Isso, participar de alguma pesquisa. isso. Está sendo organizado, Natália, agora, algum conteúdo que vai ser gratuito e pelo próprio site. E aí tem algumas coisas que ali já tem algumas publicações que mais recentes que você pode ter acesso. Tem alguns protocolos BIM, tem material com relação à contratação em BIM, tem alguns scorecards interessantes, enfim, tem alguns materiais, algumas publicações e algumas capacitações estão sendo previstas. Eu não sei se a gente vai conseguir liberar tudo esse ano, porque tá muito apertado, está muito corrido, mas existe um projeto onde a gente pretende fazer, sim, a liberação de alguns conteúdos que já estão preparados nesse sentido aí de capacitar e fortalecer esse conhecimento. Certo. Esses que a senhora mencionou estão no site do PISAC? Então, em Certo. publicações. E daqui para julho devem entrar alguns novos que a gente está liberando agora. Certo, obrigada. Ah, tá. Mais alguma questão? Então, nós agradecemos Olha, imensamente. muitíssimo obrigada por essa oportunidade e eu fiquei muito feliz, Neander, de poder vir. Eu estou preparando, né, a minha prova, e é prova, não é, de titular, e todo esse conteúdo que eu trouxe hoje, eu acho que faz parte, né, disso. Então, eu te agradeço muito por essa oportunidade, porque me fez voltar para casa, Ah, minha legal. casa de onde eu saí. Aham. Professora, muito obrigado pela sua participação, pela riqueza do seu trabalho, não é? Se pudéssemos, a gente continuaria mais tempo aqui, mas nós sabemos que você tem um limite aí de horário e será sempre bem-vinda. Realmente,
Muito obrigado, agradeço a presença de todos, dos alunos regulares, dos de fora também, serão sempre bem-vindos. E eu vou encerrar a gravação. E muito obrigado, professora, a não ser que a senhora tenha mais alguma coisa a Não, só dizer. muito obrigada. Um grande beijo para todos. Muito obrigado. Obrigada.